Lightning! I'm still the Alpha! Tell me, what sound does a wolf make when it's going to die? E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E bom galera, recentemente lançou o trailer de Teen Wolf, o filme. Eu já fiz a análise aqui com vocês, a análise inteirinha do trailer. Porém, hoje nesse vídeo eu vou mostrar algumas coisas interessantes aqui para vocês do trailer, pra gente fazer algumas teorias sobre várias cenas aqui, coisas que não fazem muito sentido, então a gente vai teorizar bastante aqui esses detalhes. Bom pessoal, para começar, logo no início, quando o trailer começa, nós conseguimos ver bem ali o Jeep do Styles. E na minha análise do trailer, eu simplesmente disse que quem poderia estar com o Jeep do Styles era o Scott. Só que o Scott, como a gente também viu, ele tá com outro carrão, um carrão completamente vermelho. Então eu acho que quem pode estar com esse Jeep do Styles é a Lydia. Talvez a Lydia esteja com o Jeep do Styles indo para Beacon Hills, beleza? E aqui indo para algum lugar, sei lá, talvez seja a Lydia com o Jeep do Styles. Eu falei que poderia ser o Liam, mas não faz muito sentido. Eu acho que faz mais sentido a Lydia estar com o Jeep do Styles. Vocês já vão entender o porquê eu acho isso, ok? Logo aqui, mais à frente do trailer, a gente consegue ver o xerife na floresta. E logo depois a gente consegue ver uma figura misteriosa que na minha análise eu falei que poderia simplesmente ser um Oni. Mas não faz muito sentido ser o Oni, porque essa criatura aqui está completamente encapuzada, a gente não consegue ver o rosto dele. E é a mesma figura que apareceu no primeiro trailer andando lá, colocando a amassadeira no lugar. E naquela cena do trailer anterior, me lembrou muito o Styles na segunda temporada, que estava andando de maneira igual e fazendo exatamente a mesma coisa. Então isso me lembrou muito o Styles. Talvez seja o Styles, só que o Styles, ele não tem habilidade de espada. Então eu pensei que poderia simplesmente ser a Hikari. Só que a Hikari, ela já é uma Kitsune, né? A nova Kitsune é a Hikari. Só que não faz sentido eles fazerem mistério pra esconder ela, tá ligado? Porque ela já foi mostrada. Então não faz sentido também ser um Oni. Então eu não sei quem é esse cara aqui. Logo depois, um detalhe muito importante aqui é logo depois, quando nessa cena em que a gente vê um prédio aqui, um prédio destruído, a gente fica bem claro que não é Beacon Hills, ok? Não é a cidade de Beacon Hills, porque Beacon Hills não tem esses prédios. Nesse momento do filme, o Scott aparentemente não tinha voltado para Beacon Hills. E esse prédio destruído provavelmente foi destruído por alguma causa sobrenatural, já que o Dilton tá aí, tá nesse lugar, e o Scott tá indo ajudar o Dilton e o pessoal aí. Então provavelmente o que destruiu esse lugar foi algum acontecimento sobrenatural. Talvez esteja ligado no Kitsune, enfim, eu não sei. Aqui a gente vê o Scott, logo em seguida o Scott chegando e pulando nesse lugar. E aqui é muito interessante porque simplesmente condiz com uma cena do trailer anterior do Scott salvando uma menina. Talvez ele esteja salvando a menina nesse lugar aqui. Algumas teorias, eu vi o pessoal falando que poderia ser uma Kitsune, tá ligado? Aquela criança, mas não. Eu acho que é uma criança normal que o Scott tá salvando. E a roupa é exatamente parecida à roupa que ele tá usando nessa cena com a cena do trailer anterior, se vocês forem olhar. Então eu acho que pode ser, ok? E logo depois a gente consegue ver aqui o Eli, ok? Um detalhe muito interessante aqui do trailer, lógico, depois aparece ali o treinador, o time de lacrosse, só que aqui a gente vê uma cena do Eli. E uma coisa interessante, uma teoria aqui que eu tive que na real não é uma teoria minha, sim, do canal Clus e Alcateias, que eu vi lá no canal dele, é um canal muito bom de Onf, falando, ele cita a possibilidade do Eli não ser um lobisomem puro, não ser um lobisomem de nascimento, tá ligado? Sim, ele é filho do Derek e tudo mais, mas talvez ele não seja um lobisomem desde que nasceu. Porque pensa comigo, imagina só se o Eli tava doente, muito perto pra morrer. Obviamente
obviamente o Derek pediria pro Scott morder o Eli, tá ligado? Então é uma teoria bem interessante que eu acho que poderia sim acontecer, né? E aqui nesse momento aqui do trailer, que ele tá aprendendo a se curar. Eu acho que é depois do momento que a Alicent atira uma flecha na cara do Eli, ok? E aqui, nessa cena é interessante, porque vemos a Lydia Martin. Ela tá fazendo algum tipo de premonição aqui nessa cena. E é interessante que a gente não consegue ver muito bem o que tá escrito, ok? Eu acho que pode ser o nome da Alicent escrito várias vezes, porque ela vê a cena da Alicent morrendo. E a Lydia, se você olhar direito, ela tá com um anel de noivado. A Lydia está casada no filme. Quem será o marido da Lydia? Será que a Lydia tá casada com o Styles, cara? Será que ela tá casada com o Styles? Pode ser, porque não faz sentido ser o Jackson. Não tem cabimento. Tudo bem, eles estão próximos ainda, mas não faz sentido ser o Jackson. Então eu acho que sim, a Lydia pode estar casada com o Styles, sim. Talvez o Styles não esteja na cidade, esteja fazendo alguma outra coisa. Sim, eles podem usar alguma desculpa pro Styles não aparecer no filme, né? Mas talvez o Styles possa ser o noivo da Lydia. Ou o Jackson também, só que eu acho que o Jackson não faz nem um pouco de sentido. Até porque ele tava namorando o Ethan lá no... no último episódio da série. Então eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que faz mais sentido ser o Styles mesmo. Ok? E agora vamos pra cena do Scott encontrando a Alicent. Essa aqui eu já falei lá na minha análise, que essa cena aqui pode ser exatamente do Scott... que essa cena aqui é exatamente igual à cena da primeira temporada da Alicent chegando lá na clínica veterinária, que ela tinha atropelado aquela cachorra lá, e ela pede ajuda pro Scott. É exatamente aquele momento, é como se o Scott estivesse tendo uma alucinação, uma ilusão de um momento que já aconteceu, porque aqui a Alicent tá vestida da mesma forma, e quando o Scott vira pra ela, a Alicent simplesmente desaparece, ok? A Alicent, ela desaparece. Então talvez o Scott esteja tendo uma alucinação com aquele momento, com uma coisa que já aconteceu, porque é exatamente igual a cena da primeira temporada. Ou é simplesmente... Eu acho que pode ser isso, porque a gente sabe que não é esse o momento que o Scott encontra a Alicent pela primeira vez, tá bom? Então, aqui, ele simplesmente... O pai da Alicent fala que as respostas estão em Beacon Hills. E aqui a gente vê o Scott falando que faz muito tempo que ele não volta lá. E o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu pro Scott sair? Pro Scott ficar tanto tempo fora de Beacon Hills? O que aconteceu? Daqui dá pra gente ver que o Scott, ele tá mais sério, né? Ele tá muito mais sério também pelo fato dele tá mais velho, porque o filme, ele se passa 13 anos depois da sexta temporada, 13 anos depois lá da Guerra dos Caçadores e tudo mais. Ok? Mas também o Scott, o Nogitsune foi meio que responsável pela mudança de personalidade do Scott na terceira, na quarta e na quinta... Na quarta, na quinta e na sexta temporada, que ele tava muito mais sério e pensativo, né? Até porque o Nogitsune, ele foi um dos maiores traumas do Scott, né? Ele possuiu o Styles, ele matou a Alicent, fez uma confusão na vida do Scott. E tudo aquilo da primeira, da segunda, da terceira temporada, tudo aquilo aconteceu em cerca de um ano, tá ligado? Tudo aquilo na vida do Scott. A morte da Alicent, ele se tornar um alfa. Então pensa tudo que pode ter acontecido depois da sexta temporada, porque a sexta temporada ela se passa mais ou menos em 2015, se eu não me engano. Os acontecimentos lá, talvez. E então pensa tudo que aconteceu depois disso. O Scott, então a minha teoria é que o Scott saiu de Beacon Hills pra viver a vida dele, porque Beacon Hills foi um lugar onde a vida dele mudou completamente. Ele virou um lobisomem, ele fez inimigos, tá ligado? Ele perdeu muitas pessoas em Beacon Hills, então ele precisava simplesmente sair de lá imediatamente, ok? Essa é a minha teoria. Aqui vemos a floresta queimada, que eu acredito que possa ter sido pelo Cão do Inferno. Aqui vemos a Alicent, logo depois vemos a Alicent ali. E a Alicent atirando no Eli,
pessoal. A Alison atirando no Eli, então provavelmente é uma cena que acontece depois, antes, né, do Eli tá se curando, porque ela atira na cara do Eli. Aqui vemos o primeiro encontro da Alison e do Scott. E aqui, né, é interessante que a Alison não se lembra de nada, então eu acredito que sim, ela vai recuperando as lembranças dela com o decorrer do filme, ok? Porque ela não lembra da vida antiga dela, não lembra de quem que ela era, certo? E aqui a gente tem uma teoria interessante. Será que essa é mesmo a Alison? Porque o próprio pai da Alison fala, quem quer que esteja lá fora agora não é a Alison, ok? Então eu tenho várias teorias sobre isso que eu vou falar mais pra frente do trailer, ok? Tem várias coisas, assim, várias teorias que a gente pode imaginar e sobre a Alison, galera. E aqui, antes da gente continuar falando sobre a Alison, a gente vê o Nogitsune. E esse detalhe do Nogitsune é bem interessante, porque o Nogitsune... Desculpem. Porque o Nogitsune, ele tá preso, ele tá numa cela, ok? E o Nogitsune aqui tá puxando o policial como uma espécie de telecinese. Até onde a gente sabe, o Nogitsune ele não tinha telecinese, ok? E esse policial aqui, ele tem ligação com o Nogitsune, porque ele é interpretado pelo mesmo ator que fez um Nogitsune que os Oni mataram no passado. Então talvez ele seja aquele mesmo Nogitsune reencarnado e tem ligação com o Nogitsune. A gente sabe que ele tem ligação com o Nogitsune por causa do que o Nogitsune tira a alma de raposa dele ali. Daí o Nogitsune se alimenta disso, de caos, conflito e dor, e fica mais forte. Então talvez seja aquele mesmo Nogitsune lá, reencarnado, ou alguém ligado com ele, porque tem ligação. Aqui vemos as cenas da Alison lutando contra o Derek, o que não faz muito sentido também, porque o Derek ele é muito mais forte que a Alison, né? Mas enfim, aqui a gente releva. E aqui a gente vê que nesse momento do trailer o Scott ele já encontrou a Alison, porque a Melissa McCall tá falando que ele tem simplesmente que fazer a Alison se lembrar de quem que ela é, ok? E aqui essa cena é bem interessante, porque o Nogitsune ele tá falando pra Alison caçar os amigos dela. E aqui eu fiquei pensando, mano, quem é? Será que essa é mesmo a Alison? Eu tava com essa dúvida, porque a gente viu lá na série que o Nogitsune ele tinha possuído o corpo do Styles, né? Mas aqui não, aqui parece que o Nogitsune ele tá junto com a Alison. Então essa sim é a Alison de verdade, só que ela tá sem lembranças do que aconteceu. Então não é o Nogitsune. Eu acredito que não seja o Nogitsune possuindo a Alison aqui. Beleza, pode ser, mas não faz muito sentido. Porque o Nogitsune ele tinha tomado o corpo do Styles, tá ligado? Ele tinha tomado o corpo do Styles e aqui não. Aqui a gente tá vendo a Alison e o Nogitsune junto. Então eu acredito que essa seja a Alison mesmo que tenha voltado, só que sem as lembranças do que aconteceu. Só que eu não sei como que ela voltou. Provavelmente o Nogitsune ressuscitou a Alison, ok? E como que o Nogitsune ele saiu, né? Isso porque a gente viu lá na série que tem a ver o Isaac, que tinha aprendido o Nogitsune. E no trailer anterior a gente viu o Nogitsune pedindo pra alguém libertar ele, tá ligado? Tinha pedido pra alguém libertar ele. Quem que pegou o Nogitsune? Quem que prendeu o Nogitsune foi o Isaac. Então talvez eles estejam preparando terreno pro Isaac aparecer, ou simplesmente para um vilão maior ainda aparecer. Eu já vou explicar isso mais pra frente. E aqui a gente vê várias cenas de luta dos Onis, ok? Dos Onis prendendo. E aqui a gente vê a luta da Alison e do Scott. Mas um detalhe muito interessante é que naquele momento ali da Alison chorando, ela já tinha recuperado as memórias dela. E eu tô acreditando que um personagem muito importante vai morrer. A gente sabe que um personagem muito importante vai morrer no filme, ok? E aí é que tá, eu vi rumores falando que possa ter sido a Lydia que vai morrer. Só que eu não acredito, eu acredito que possa ser o Derek que vai morrer. Eu já vou explicar isso mais pra frente aqui pra vocês. Aqui a gente vê o Eli aqui conversando aqui com o Scott. E o Scott tá com uma mancha de sangue na camisa por causa da luta dele com a Alison, ok? Aqui a gente vê o Derek mandando aquele rugido que provavelmente
é pro Nogitsune, que capturou o Eli. Os detalhes do filme de Teen Wolf aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu, falou e fui. Tchau.